Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Aqui é o pastor Moisés Ferrão e estamos aqui hoje para continuar a nossa leitura do livro de Romanos, que inclusive em 2020 é o livro que o missionário Soares tem falado um versículo por dia. E ali estamos nesse propósito em nome de Jesus. São 16 capítulos e nós vamos ler um capítulo por dia durante esses dias. Então, o capítulo 1 de Romanos são 32 versículos. Primeira coisa que nós temos que entender, a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita em 56, aproximadamente em 56 depois de Cristo. Qual é o tema dela? O tema dela é um dos mais importantes da Bíblia, né? Que é a justiça de Deus no Evangelho da graça de Cristo. O autor, como nós falamos, foi o apóstolo Paulo, escrevendo então aos Coríntios. Quando eu digo, claro, que o autor foi o apóstolo Paulo, é lógico que inspirado pelo Senhor Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos é uma das cartas mais importantes, digamos assim. Foi lendo Romanos que o Martinho Lutero teve o entendimento, onde a palavra fala que o justo viverá da fé, e ali então ele deu início àquilo que nós chamamos hoje de reforma protestante. Ele não foi o único, houveram outros homens na Suíça, em outros países também, contemporâneos dele, mas ele com certeza, digamos, é o mais famoso, né? Ele queria reformar a fé, ele queria reformar a igreja como instituição. Qual era o problema principal da igreja? Era o poder total ao Papa, as indulgências e outras coisas também que estavam negociando a fé. Então Romanos é um livro muito legal, um livro muito importante. Não tem como eu começar essa primeira parte e não falar um pouquinho sobre ele, né? Apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. O que nós vamos ler aqui então? São muitas coisas lindas no primeiro capítulo de Romanos, mas com certeza também eu creio que é o que mais chama a atenção da gente, que se você vai ver o capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo, num certo versículo, de um certo momento, né, do versículo 18 até aqui o versículo 32, ele vai falar sobre as pessoas que desonram a Deus e sobre as quais a ira de Deus sobre essas pessoas irá cair. Antes que alguém se assuste, sim, nós precisamos entender que o amor de Deus e a ira, eles não se contradizem. Deus não tem que tirar o amor para derramar a sua ira e nem tem que deixar o amor de lado ao derramar a sua ira e vice-versa. Por quê? A ira aqui nós vamos ver durante todo o livro de Romanos, sobre a condição do homem pecador que começou, conforme nós veremos mais tarde em Romanos capítulo 5, com a condição do homem separado de Deus através do pecado de Adão e Eva, e pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, certo? Então é nessa condição aonde Romanos vai mostrar para a gente que na verdade nós não pecamos e somos pecadores, né? Mas nós pecamos porque somos pecadores desde o nosso nascimento. Através do Adão e Eva nós herdamos essa maldição, e somente em Cristo, conforme nós veremos mais tarde em Romanos capítulo 8, a lei do Espírito de vida nos livra desse espírito, dessa condição. Então Romanos é um livro muito bom, eu vou me ater um pouco mais, eu vou tirar um tempo maior para dar aula, para falar, para dizer em nome de Jesus, tá bom? Então, pegando hoje Romanos capítulo 1,
versículo 16 ao 17, fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aqui Paulo está citando Abacuque capítulo 2, versículo 4. Enfim, ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra salvação, ela vem em grego da palavra sozo. Sozo é uma palavra que inclui toda a intervenção em favor de Deus. Ela pode ser usada para salvação no sentido de entrar no céu, salvação no sentido de cura, salvação no sentido de Deus operar em nosso favor. Ela é uma palavra inclusiva, ela é uma palavra que tem vários significados dentro dela. Então o poder de Deus para a salvação está no evangelho. E onde esse poder ele se manifesta? A quem? Ali fala que primeiro do judeu e também do grego. Lembrando que Paulo era judeu. Lembrando que Jesus Cristo veio primeiro para os judeus. Ele é o Messias prometido à nação de Israel. E por estar rejeitado pela nação de Israel, Jesus agora então torna-se o Salvador dos gentios. Quem é os gentios, pastor? São as pessoas chamadas pagãs, ou seja, aquelas pessoas que não eram por natureza de Israel. Inclui você e eu também. Então fala que não importa qual é a condição de nacionalidade. Cristo hoje não é só do judeu e nem de uma nação exclusiva. Cristo é de todas as nações, porque ele morreu, por todas as pessoas. E nele se descobre a justiça de Deus. Pastor, mas não há um justo sequer. Não há, e nós veremos um pouco mais adiante sobre isso. Mas quando nós falamos de justiça, quer dizer, é a maneira que Deus aceita a gente, como se nós não houvéssemos nunca pecado. Não é como se Deus esquecesse apenas a nossa condenação, é como ele realmente tirou completamente a nossa condenação. E isso no evangelho se descobre de fé em fé, ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra, onde nós somos convencidos do pecado e somos convertidos. A nossa vida após a conversão deve ser uma vida de fé. Através dela nós tomamos posse da bênção dos nossos direitos em Cristo e também é óbvio dos nossos deveres. E aquele que permanecer na fé de Cristo até o fim da sua vida será salvo, tá bom? Então, espero que Deus fale mais contigo nessa leitura. Leia todo o capítulo 1 de Romanos, tá bom? Logo mais nós voltamos com o segundo capítulo. Um abraço do pastor Moisés. Procure lá no YouTube Moisés Ferrão. Se você quiser se inscrever, se você quiser compartilhar, fique à vontade. Mas acima de tudo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.